Cumprimento a igreja com a paz de Cristo. Amém? Deus abençoe. Os irmãos podem ocupar os vossos assentos. Hoje abanámos aqui o capacete. Que o mundo se prepare. Ei, ganda guitarrada. Os mais tradicionais, pedimos perdão, nós somos assim meio doidões, ok? Os mais pentecostes, amém, é mesmo isso? O que importa é que nos alegremos na presença de Deus, amém? Quantos se alegraram em meu louvor? Amém? Hoje vamos, quarta-feira, a tendência é ser um culto, é de meio da semana e tal, e ao domingo, olhamos para domingo como o culto principal, não é? Quantos aqui têm essa visão? Que ao domingo é que é o culto. Eu sei que muitos têm, ok? Eu sei que a forma como louvas, como te expressas, como às vezes estamos, há essa tendência. Mas hoje, em nome de Jesus, hoje é o culto. Amém? É o culto. O culto para entregar ao Senhor. O mesmo peso, a mesma medida entregue ao domingo tem que ser igual à quarta-feira. A mesma dedicação, o mesmo louvor, a forma como te abres ao domingo, te entregas ao domingo, não é o número de pessoas, é a presença do Senhor. Não é a quantidade de gente, é a presença do Senhor. Não é o horário, é a presença do Senhor. Não é a forma como tu estás, é a presença do Senhor. Nem a forma como nós estamos deve limitar o culto ao Senhor. Amém? O culto é o evento que Deus dá a oportunidade ao homem de celebrar na terra. O evento dos eventos. É aquele evento expoente máximo. Não é o teu aniversário, não é o dia que tu nasceste, o dia que tu casaste, o dia que foste pai ou mãe. Não. É o culto do Senhor. É o expoente máximo. Ele é soberano, é majestoso. Ele é o príncipe da paz. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. Dele provém todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Então, cabe a todos nós cultuar ao Senhor com dignidade. Amém? Tal como eu havia prometido no domingo que passou, eu iria dar continuidade à palavra que estava a ministrar, que era sobre o tema a plenitude da palavra de Deus. Verdade? E hoje irei abordar os restantes 3 pontos. Mas primeiramente eu gostaria de saber quem não pôde ter a oportunidade de escutar a mensagem de domingo. Levanta o teu braço, bem alto, para eu apontar quem não veio ao culto. Levanta e continua. Alexandra. Mais? Sempre. É sempre a mesma coisa. Já fomos, já chumbaste falta. Oh, filho. Já esconderam a mão? Vão ter falta na mesa. Não, estou a brincar. Deus conhece as razões e sabe todas as coisas. Amém? Então hoje vou falar. Mas primeiramente deixem-me dar um briefing, um resumo dos pontos que abordei, principalmente da introdução, que é de suma importância para que você possa entender o que eu falei aqui. Abra a sua Bíblia em Salmo 19, versículo 7. Vamos ler até o versículo 10. Salmo, livro de Salmos, capítulo 19. E vamos ler do 7 ao 10. Salmo 19, versículo 7 a 10, diz o seguinte a palavra do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Obrigado, Deus, por ela ser plena, ser suficiente para nós. Obrigado por este guia maravilhoso que tu concedeste ao homem. Obrigado por teres inspirado homens, pessoas, seres humanos para escrever a tua palavra, para te revelares através da tua palavra ao homem, falho e pecador. Que esta palavra hoje possa transformar o nosso coração, curar a nossa alma, motivar o nosso espírito e crer sempre que ela é divina e é soberana sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos, nós como cristãos temos que perceber que esse manual que se encontra à sua frente
é o manual da sua vida. Como cristãos, todos nós entendemos e percebemos que nós estamos, de alguma forma, alicerçados, comprometidos, enraigados à Bíblia, à Palavra de Deus. E como cristãos temos que entender que tudo aquilo que nós precisamos para viver, para conduzir, para decidir, para escolher, para tomar sentido da vida, para nos comportarmos e até mesmo falar, nós temos que nos reger pela Palavra de Deus, que é infalível, é verdadeira, é sã, ela jamais erra, jamais irá mentir e principalmente ela é soberana. Ela está acima de todas as coisas. Por muitas palavras sábias que o homem possa citar, por muitos dicionários que possa escrever, por muitos livros de autoajuda que possam escrever, não existe nada nem ninguém que se sobreponha à palavra de Deus. Para nós, a Bíblia é soberana. Para nós cristãos, ela é infalível, ela é inerrante, ela jamais erra. Ela é o nosso manual de prática cristã. E devemos entender que a mesma é inspiração divina. Ela provém de algo divino, de um Deus soberano, divino. A Bíblia Deus inspirou homens, mulheres, para deixar isso que está à sua frente escrito. Por muitos teólogos que possam existir e possam, de alguma forma, comportamentos, práticas, liturgias, irem de forma contrária ou contradizerem aquilo que está escrito, jamais nós podemos nos desviar daquilo que é soberano. Todo o culto, todo o comportamento, toda a liturgia, toda a prática tem que estar de acordo com as Escrituras, com aquilo que é inspiração. E em Timóteo 3,16 diz que as Escrituras são inspiradas, é inspiração divina, tem a autoria divina. 2 Pedro também diz o mesmo. Então, por mais decisões que nós possamos querer tomar, por mais palavras que nós possamos querer dizer, por muita sabedoria humana que possa estar em nós, nós temos que entender que existe plenitude na palavra de Deus. Por muito superdotado que seja, detentor de sabedoria humana, tem que saber que essa sabedoria, esses dotes, esses dons, esses talentos têm que estar de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente, é plena. Amém? E no domingo eu abordei alguns pontos sobre a definição que o salmista dá à palavra de Deus. O salmista no capítulo 19, do verso 7 ao 9, dá 6 títulos, 6 características e 6 benefícios no tocante à palavra de Deus. E os 3 abordados no domingo foram os primeiros. Continue com a sua Bíblia aberta no Salmo 19. O primeiro foi a lei do Senhor. Qual a característica desta palavra, deste título? A Bíblia diz que ela é perfeita. Qual o benefício? Vou falar resumidamente dos primeiros 3, mais detalhadamente nos últimos 3. Amém? Se quiser assistir aos primeiros 3 com mais detalhe, vá à nossa página do YouTube, aproveite, coloque lá um joinha e carregue no sino para mais notificações. Amém? Ajude-nos a ter mais seguidores e a tentar ganhar algum, está longe, não é? Mas pronto. Primeiro título, a lei do Senhor. O salmista descreve a lei do Senhor como perfeita. E qual o benefício da lei perfeita? Restaura a alma. Segundo título que o salmista dá à palavra de Deus, àquilo que nós temos que reger, pautar as nossas vidas, independentemente do comportamento que iremos ter, a Bíblia, a palavra de Deus, tem que estar de acordo com isso. O segundo título é o testemunho do Senhor. Neste título, testemunho do Senhor a palavra de Deus é testemunho do Senhor. O que é que isto significa? De uma forma mais abrangente.
Significa que Deus revela-se ao homem, porque na sua incapacidade humana, por mais superdotado, mais espiritual, mais crente que seja, primata já crente, dinossauro já crente há 30 mil anos, o homem, o ser humano, não tem a capacidade de conhecer a Deus. Então houve a necessidade do Deus Pai, através das Escrituras, se revelar aos filhos. Porque não tinha como nós termos um testemunho verídico de quem Deus é, da personalidade de Deus, das características do nosso Deus, se não fosse pelo testemunho. E o que é que este título também é? Qual a característica? É fiel, é verdadeiro. E este testemunho e esta fidelidade capacita, qual o benefício? Dá sabedoria aos simples. Terceira característica, ou terceiro título da palavra de Deus que o salmista dá no capítulo 9 é Salmo 19, versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos. Os preceitos, as doutrinas do Senhor. A Bíblia não é só cheia de regras, de limites, digamos assim. Também existem doutrinas nas quais nós temos que reger a nossa vida. E o que é que estas doutrinas são? São retas. São o caminho. São o caminho certo a tomar. Está indeciso na sua decisão, no caminho que deve tomar. Oriente-se pelas doutrinas. Que doutrinas? Doutrina do seu casamento. O que é que a palavra diz sobre o casamento? O que é que a palavra diz sobre a sua espiritualidade, sobre a divindade de Deus, sobre as ações que você deve tomar, a forma como deve falar, a forma como deve congregar, a forma como você deve tratar a sua família, a forma como, na questão da sexualidade, como os adultos, os jovens, os adolescentes devem agir nessa área. Você quer tomar um caminho reto, certo? Vá para a palavra de Deus, para os preceitos do Senhor. Qual a consequência de andar num caminho reto? Teremos um coração alegre. Iremos dar menos cabeçadas na parede. Iremos tropeçar menos vezes. Porquê? Porque estamos de acordo, andamos de acordo com as doutrinas de Deus, com os preceitos de Deus. E entrando no quarto título, e onde eu irei expor um pouco mais a palavra de Deus. Quarto título que o salmista dá à palavra de Deus. Salmo 119, versículo 8. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Quarto título. O mandamento do Senhor. O que significa isto? O que é que significa o mandamento? O autor, o salmista, apresenta a Escritura como um mandamento divino, santo, imaculado, não tem margem de erro, é puro, é lindo, é maravilhoso. Não tem como não desejar um mandamento de Deus. Não tem como não querer, nós cristãos, não tem como não agarrar, abraçar os mandamentos de Deus, porque são puros, são vida. Nós cristãos temos que estar ansiosos por saber aquilo que Deus nos manda fazer. A Bíblia é repleta de mandamentos, não é repleta de sugestões. Vê lá, filho, se quiseres, se tiveres para aí virado, age desta forma. Não, são mandamentos, não são sugestões. Não é um momento onde você escolhe aquilo que lhe apetece comer. Não, são mandamentos, são ordenanças. E são ordenanças para quem? Para aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor, para aquele que já disse em seu coração, que aceita, que é servo de Deus, que é escravo de Deus, que pertence a Deus, que já se consagrou a Deus, que já se separou deste mundo em prol daquilo que é santo, daquilo que é divino, daquilo que é inspirado por Deus. Na Bíblia não há opções, existem mandamentos. Amém? Quantos aqui gostam de ser mandados? Quantos aqui têm dificuldade em obedecer? Oh, graças a Deus. Aleluia. Na Bíblia,
Não existe. Não, é um mandamento. Vão por todo o mundo. Anunciai. Não dá para ir só aquela. Não. Não é questionável. Não é questionável. Não há escolhas. A Bíblia, a palavra de Deus, é um conjunto de ordens às quais o cristão tem que se submeter. Ponto final. Você é capaz de declarar isso aqui nesta noite? A Bíblia é um conjunto de ordens às quais o cristão tem que se submeter. Em todo o tempo. Agrada ou não. Seja do seu agrado, traga benefícios ou não. E enquanto cristãos, seres vivos que permanecemos nesta terra imunda, pecaminosa, gasta, se não nos regermos pelos mandamentos do Senhor, onde vamos parar? Você sabe onde vai parar. Porque de alguma forma, a coordenada já foi diferente, aqui nesta terra já foi diferente à coordenada que o Senhor te deu. E você enganou-se. E para muitos sabe-se lá a dificuldade que foi para chegar novamente ao caminho. Sabe-se lá quanto choro, quantas lágrimas, quantas dores, quantas desilusões você por ter desviado dos mandamentos do Senhor. Quantas lágrimas caíram no chão. Quanto dinheiro você perdeu. Quantas desilusões você sentiu na pele. Por pressões você passou. Desgastes emocionais. Porquê? Porque se desviou dos caminhos de Deus. E sabem, a tendência no mundo de hoje é apontar uma igreja, e sabem para o quê? Para o relativismo, pluralismo, humanismo e pragmatismo. Quer saber o significado de todas elas? Não tenho tempo, tenho que ver no dicionário. Sabe o que é que isto significa? É por uma libertinagem, tudo pode. É cool, vamos fazer. Mas se estiver fora, parece até ok. De certa forma é uma liberdade extrema, que vai além daquilo que é possível fazer através das Escrituras. Um exemplo. Nos dias de hoje, para um mundo cristão, nós entendemos que a Bíblia é como uma ementa, dando significado às palavras difíceis que eu citei. Olhamos para a Bíblia como uma ementa e entendemos fazer aquilo que nos apraz, ou aquilo que nos dá gozo fazer. Não roubarás. Não, isto não. Não vou roubar. Depois peço perdão. Não adulterarás. Minha esposa não está a ver. Não mentirás. Não, é só uma mentirinha pequenina. Escolhemos, é como se fosse um cardápio apresentado. Vou ao restaurante, olho para a emenda e vejo o que é que desejo comer. Escolho. Frango a fricassé, bacalhau com natas. Vou se calhar comer este bacalhau espiritual, que é crente assim como eu. Para a sobremesa. Não, isto tem natas. Onde é que estão? Dá mazia. Vou escolher uma outra. E a Bíblia não é isso. É um mandamento no qual você tem que obedecer, independentemente das circunstâncias e da sua condição emocional. Ou se você quer ou não, tem que obedecer. Você quer ter mais vida nesta terra? Então honra o seu pai e a sua mãe. É um mandamento. Isto também tem um benefício. E terás mais tempo nesta terra. Viverás mais dias. Não é um menu. Não é uma quantidade de itens onde tu podes escolher se queres ou não. Deus não faz sugestões em relação ao teu casamento. Você casou. Você decidiu casar com o seu esposo. Decidiu sim ou não. Então tem que amá-lo. Tem que orar por ele. Não é por deixou cair a cueca em qualquer lugar que você vai separar, vai à sua vida, não. Chateou-se. Teve uma zanga, 3 zangas, 4, 10, 20 zangas, vai separar. Não. A Bíblia dá-nos respaldo no tocante ao divórcio. Traição. Não diz lá, cueca no chão, não lavou a louça, não trabalhou. Você tem que orar. Tem que jejuar pelo seu esposo, tem que interceder pelo seu esposo. Vamos para as características. Os mandamentos do Senhor são puros.
O que é que o salmista quis dizer com esta palavra puro? É claro, é evidente, é translúcido. Muitos tentam dizer, mas quão difícil é interpretar determinado texto. Mas é preciso ter um curso XPTO de Teologia para interpretar os textos. Não. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor são puros, são claros, são inteligíveis, são evidentes, está patente, é compreensível. É compreensível. A Bíblia diz, não matarás. É compreensível ou não o que você tem que fazer? Não matar. Não roubarás. É compreensível ou não? Não vai roubar. Não mentirás. Não vais mentir. Porque é o pai da mentira? É Satanás. Então não minta. Não dê falso testemunho. Não use sofismas. Não distorça a verdade. Não peque. É claro. Desde que haja sinceridade no nosso coração, intensidade em buscar e em compreender as Escrituras, você consegue perceber, não é desculpa para não cumprir os mandamentos do Senhor, porque é claro. É claro. Lembram-se quando Jesus disse aos fariseus, não tendes lido? Os fariseus achavam-se super entendentes da Bíblia, estudiosos, etc., da Bíblia, da lei. E Jesus os confrontou, não tendes lido? Eles não estavam a perceber, a pescar nada daquilo que Jesus estava a dizer. E ele diz, confronta-os. Vocês não têm lido? Não têm olhado para as Escrituras? Não têm visto os mandamentos? Não têm olhado? Se vocês lessem, vocês entendiam aquilo que eu estou a dizer. Mas vocês que se acham superiores, que estão acima de... não têm lido, por isso não compreendem. Mas se vocês lessem, vocês buscassem a revelação de Deus através da palavra do Senhor, vocês entendiam. Basta ler. A Bíblia é clara. Vamos ver agora o benefício. Salmo 19, versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, é claro, é evidente, é translúcido. Não tem como enganar. Não é um caminho com milhões de setas. Não, é um caminho só. É só uma direção que se manifesta através do Filho de Deus. Existe só uma palavra. E qual é o benefício? Ilumina os nossos olhos. Ilumina os nossos olhos. É tão claro que traz luz aos nossos olhos da forma como nós temos que agir. Ela ilumina os olhos. Os seus olhos estavam carregados de lama. Você via nublado. Ou até mesmo se calhar nem via a direção correta. Mas a partir do momento que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, você já consegue discernir o que é certo e o que é errado. O que está de acordo com a palavra de Deus e o que não está de acordo com a palavra de Deus. O Espírito Santo que está em si cutuca a vossa alma e diz, isto não está bem. Você sabe o que eu estou a falar. Ilumina os nossos olhos. Ilumina. Abre-se um plano. Faz-me lembrar o Matrix. Para alguns adolescentes que não viram que esse filme já tem muito tempo, toma o comprimidozinho e mostra a realidade daquilo que era. Quantos viram Matrix aí? Tem? Verdade ou não? O comprimidozinho mostrou a desgraça. E se calhar nós precisamos de ver em que desgraça nós estamos metidos hoje para que sejamos salvos. Talvez nós precisamos um pouco mais de luz da palavra de Deus para entendermos aquilo que estamos a fazer errado, para que nós possamos ser salvos, irmão. Porque o noivo vem buscar a noiva num estalar de dedos. E você pode não estar a reger a sua vida hoje pelas Escrituras, os seus olhos podem não estar iluminados e você pode perder a sua salvação porque não se rege pelos mandamentos do Senhor, não olha para a lei do Senhor, não vê o testemunho do Senhor, não segue os preceitos do Senhor. Você precisa ser iluminado. Ilumina os olhos, revela o quão fraco, o quão falho tu és, em primeiro lugar. Ilumina os olhos. Fala do quê? Como nós devemos ser. Eu reconheço, mas com os olhos iluminados, com luz nos olhos, eu sei como deve ser. Tenho um plano. O PT Serralheira dá-te um plano de treino.
O nosso Deus dá-te um plano de treino para como a tua alma tem que ser transformada. O teu coração tem que ser mudado. Então, em primeiro lugar, os meus olhos iluminados mostram o quão falho eu sou. Eu reconheço quem sou. Em segundo lugar, o iluminar dos meus olhos revela como eu devo ser reto, como eu me devo comportar, como eu devo falar, como eu devo agir. Em terceiro lugar, e como ser aquilo que nós devemos ser, de acordo com a palavra de Deus. Ela é plena ou não, a palavra de Deus? É suficiente ou não a palavra de Deus? É o guia, é o manual de instruções, como nós temos de nos comportar. Quer ter sucesso na sua vida, enquanto está aqui nesta terra? Leia a palavra de Deus. Quer herdar vida eterna? Leia a palavra de Deus. Quer ter sucesso no seu casamento? Leia a palavra de Deus. Siga a lei de Deus. Olhe para o testemunho de Deus. Siga os preceitos, as doutrinas de Deus. Siga os mandamentos de Deus. Quinto lugar, Salmo 19, versículo 9. O salmista dá outro título à palavra de Deus. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Quinto título que o salmista dá à palavra de Deus, àquilo que rege a nossa vida. O temor do Senhor. E este texto aqui no hebraico dá uma ideia muito mais ampla daquilo que nós podemos pensar. O temor do Senhor, meu Deus, o respeito, a autoridade, o receio, o temor, uma coisa grande diante de nós e nós ficamos com medo. O temor, vou ter cuidado, onde posso... Verdade? Mas o salmista aqui no hebraico, no significado mais original, quer dizer a forma como nós o temos que adorar. O salmista quer falar na questão, na reverência que nós temos que prestar ao nosso Deus. O temor do Senhor. Reverência na adoração. Entrega na adoração. Reverência na e da adoração. Em meio à adoração e da adoração que nós entregamos ao Senhor. Não é de uma forma qualquer. Aleluia. Não. Não é um show gospel, foi bem aqui as guitarradas, etc. Mas como é que você, qual a disposição em adorar? A Bíblia também diz. A Bíblia também é um manual de conduta como os cristãos têm que adorar a Deus. Será que é necessário estarmos fechados no meio de quatro paredes, um telhado e som, para adorarmos a Deus? Como é que a Bíblia nos ensina a adorar, a prestar reverência? A Bíblia é um manual de como adorar a Deus. Regula-nos como temos de nos comportar na presença de Deus em meio ao culto. Revela a importância de estarmos juntos na comunidade. Neste dia, quarta ou domingo, a prestar culto a Deus em adoração ao soberano. Não é vestir qualquer coisa. Não é chegar a qualquer hora. Não é estar distraído com todo... Não é. O culto começa às 10. Tem que chegar às 10. Sabem, às vezes recebemos mais um ensinamento do patrão laboral, do nosso patrão, do nosso trabalho laboral, secular, que não chegamos nem um minuto atrasado. Porquê? Com receio de termos ou falta, ou sermos descontados, ou algo assim. Quem falta aqui ao trabalho com frequência? Quem chega tarde com frequência? Quem tira férias quando lhe apetece e deseja? Ninguém. Porquê? Porque há ordem, existem preceitos, organização. Então, para com o culto ao Senhor? Para com a adoração ao Senhor? Hoje é dia de culto, chega quando quiser. Não! Existe uma ordem. Sabem, Davi estava inspiradíssimo para louvar a Deus. Estava motivadíssimo. E a Bíblia fala que o mesmo dava saltos mortais enquanto adorava a Deus. Saca da arca, mete numa carroça de bois. Bora lá usar, bora lá carregar isso rápido. Contente a arca do Senhor, a arca da aliança. Os bois tropeçam, a arca cai, Uzá toca na arca. O que é que acontece? O que é que acontece? Morre. Este sentido, este comportamento de Davi para com a arca era uma forma de louvor, de adoração, de reverência no coração de Davi. Mas de acordo com a palavra de Deus, não era assim que devia ter sido feito. Não era assim que Deus tinha dito, ordenado, indicado, escrito. Davi falhou totalmente. Devia até ter boa intenção, mas fugiu à palavra de Deus.
Uzá foi exterminado. Falhou na adoração. Foi o que aconteceu. E as Escrituras ensinam-nos a como reverenciar. Examine-se, pois, o homem em si mesmo. A que hora chegou hoje? Simples. A que hora chegou hoje para adorar o Senhor? Quantos minutos chegou atrasado? Está disposto assim mais tarde para compensar o tempo? Como você reage se o seu patrão pedir para ficar até mais tarde? Fecha a cara. Porque sabe que vai para o banco de horas e aquilo não lhe tem proveito nenhum. E ao nosso mestre, como vamos compensar? Chegando a horas. Como vamos estar na presença? Como vamos servir a Deus? Como vamos cuidar uns dos outros em meio ao serviço ao Senhor? É uma forma de adoração. Como eu vou estar preocupado a levantar o som do micro do pastor, ou a tocar, ou estar presente? Vou mascar pastilha? Vou à casa de banho 3 vezes durante o culto? Qual a minha disposição? A palavra de Deus ensina-nos que nós devemos reverenciar-nos diante do Santo e Poderoso. A palavra de Deus ensina-nos que este é um tempo de exaltar o grande eu sou. Este é o tempo de louvar, de adorar. É o tempo que Deus proporcionou para a igreja estar unida, junta, para louvar ao Senhor. Então sejamos exímios, zelosos por este tempo. É a palavra de Deus. João 4. A palavra do Senhor diz: o Pai busca os verdadeiros adoradores. Existe intenção do Pai ir ao encontro dos verdadeiros adoradores. E muitas vezes nós menosprezamos aquele que vem ao nosso encontro. Ele vem procurar-nos, mas nós fugimos porque não zelamos pelo culto ao Senhor. Chegamos tarde, vestidos de qualquer maneira. A intenção às vezes de vir cultuar não é a mais propícia. Porque muitas vezes nós vimos cultuar com a intenção de receber. E o cultuar é a intenção de dar. Escuta, você recebe porque o nosso Pai é misericordioso, é bondoso, é maravilhoso. Quando você vem cultuar ao Senhor, você vem com o coração cheio para dar a Deus, para entregar a Deus. Mas eu tenho tão pouco, mas nas mãos do grande eu sou, é tudo. Entende? O pouco que você tem, o sincero, o pouco, desde que seja sincero, é puro e é muito na presença de Deus. O Pai busca os verdadeiros adoradores, os que adoram como? Em espírito e em verdade, do princípio ao fim. E redenção tem a ver com adoração. Desculpa, nós fomos redimidos para louvar a Deus. Nós fomos salvos para louvor da sua glória. Amém. Escuta, você não foi só salvo aqui enquanto está aqui nesta terra, somente para esperar que vai receber vida eterna. Enquanto você tem a identidade de salvo, louva ao Senhor todo o ser vivente, todo o ser que respira, louvai ao Senhor, é o que diz a palavra de Deus. Fomos redimidos, salvos para louvor da sua glória. Amém. Que nós possamos ser mais zelosos no tocante ao culto, à adoração ao Senhor. Que domingo você possa já comprometer-se em chegar a horas, 10 minutos mais cedo, chegar ajoelhado dentro da presença de Deus, demonstrar o seu zelo. Não é para com o pastor, não é para com os líderes, não é para com o pessoal, não, é para com Deus. Chegue mais cedo, ajoelhe-se, consagre-se, dedique-se, entregue um louvor sincero, puro, não há pressa. Você não vai por um evento, você vai por um culto. O culto não é um evento qualquer. Culto. Vamos para a característica. O temor do Senhor é límpido. Qual a ideia aqui? É limpo. Não tem contaminação. Não tem imperfeições. Não precisa de mais vitamina A, vitamina C. Não. A palavra de Deus é perfeita. É infalível. O temor do Senhor, o título, o temor, a palavra de Deus é original, é limpa, não anda em obscuridades, não está manchada, é algo no qual nós podemos confiar logo no primeiro encontro. Você confia em alguém no primeiro encontro? Na palavra você pode confiar. Você conhece o caráter de uma pessoa no primeiro encontro? Na palavra de Deus você conhece e pode confiar. Porque é límpido, é limpo, é sincero, é perfeito.
em quem você pode adorar e exaltar. A Bíblia é uma coleção de documentos, de palavras, de textos, de personagens confiáveis, credíveis, porque foram inspirados pelo autor. Quando você lê a Bíblia, você tem um autor da mesma ao seu lado. Enquanto você lê, você está a reconhecer, a descrever o Santo Poderoso. Você pode escrever o seu pastor em 5 palavras, mas o Deus Altíssimo não existe palavras. É indescritível, é maravilhoso que só através da palavra você tem essa capacidade. Para descrever pessoas, você usa palavras rasas, chamemos-lhe assim, em comparação com as palavras que você tem que usar para descrever o grande eu sou. Pode confiar nele. Qual o benefício? O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, as minhas palavras não passarão. É eterna. Nenhum jota, nenhum tilo passará da lei sem que tudo se cumpra. Geração vem, geração vai, mas a palavra jamais se extinguirá. Dura para sempre. Qual o benefício? É eterna. A minha palavra irá dissipar. Você irá esquecer do que eu estou a pregar hoje. Você vai esquecer das emoções que viveu hoje aqui. Ou até mesmo daquilo que Deus fez contigo. Mas a palavra jamais. Você perdeu-se em meio àquilo que Deus tem a capacidade de fazer. Vá para a palavra. Porque ela dura para sempre. Salmo 119. Para sempre, ó Deus, a tua palavra está nos céus. Para sempre. Triste ler a palavra. Último título para terminar. Última característica e último benefício. Salmo 19, versículo 9. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. O que significa este título? Os juízos do Senhor. As Escrituras revelam Deus como um juiz. E é um juiz que, para todos, para todas as ocasiões, é um juiz que é justo para tudo e para todos. Na palavra de Deus, na Escritura, revela que ela contém vereditos de Deus. É Ele quem dita o juízo sobre determinada ocasião ou determinada pessoa. E na palavra de Deus estão descritas, lá nós entendemos, tropecei. Qual a causa? Qual o juízo? A palavra de Deus diz. Muitas vezes nós regemos a nossa vida por aquilo que é certo ou por aquilo que as pessoas nos julgam. Verdade ou não? Escuta, você já passou por muitos momentos em que ficou atormentado dias, semanas, anos talvez, por um julgamento indevido, por uma pessoa que não tem capacidade qualquer para saber aquilo que é certo ou errado. Por muito crente que seja, o julgamento sobre determinada situação, pecado que ocorreu sobre a sua vida, é o juiz. O nosso Deus, é a palavra de Deus que irá decretar a sentença, digamos assim, o julgamento sobre os indivíduos ou nações. É Deus quem decreta. Então, se houve alguma pessoa, algum irmão, algum familiar, algum patrão, algum colega que te julgou e que você se sente amargurado, triste, injustiçado, vá para a palavra de Deus. Você comportou-se mal, entende, reconhece. Mas não se deixe reger a sua vida pelo julgamento dos homens, quando você tem um Deus que é santo e poderoso e está aqui para comandar as nossas vidas. Os juízos de Deus, os julgamentos de Deus sobre os indivíduos, sobre o mundo, estão contidos na palavra de Deus. Queres saber o que Deus pensa sobre determinada área da tua vida? Vai para a palavra de Deus. Queres saber o que Deus pensa, o que está decretado sobre as palavras que tu lançaste? Vai para a palavra de Deus. Os comportamentos que tu tiveste, vai para a palavra de Deus. Alguma situação que ocorreu na tua vida, vai para a palavra de Deus, pois estão contidas as sentenças de Deus nela.
Parece quase um prison break. Mas é verdade. Existem consequências nesta terra sobre o pecado que nós cometemos. Ou você pensava que pedia perdão e está tudo tranquilo? Você passa um sinal vermelho, você leva uma, dói. Você pede perdão a Deus, verdade? Mas a multa... Mas se o Papa vier, está tudo perdoado. Acho que ele... Leva a multa. Deus, perdão, pois eu pequei. Mas a multa vai vir, certo ou não? Da mesma forma. Que mais? Vamos para as características. Os juízos são verdadeiros. O que é isto? A palavra de Deus é a verdade. 2 João, capítulo 1, versículo 1 a 4, diz o seguinte. Reparem só neste texto. Só o conteúdo de verdade e onde pautava o escritor em cada frase que citava. Reparem. 2 João, capítulo 1, versículo 1 a 4. O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Eu amo com base na palavra. O meu amor é descrito consoante a palavra. É adjetivado conforme a palavra. Não é um amor qualquer. A quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos o grupo, os cristãos que conhecem a verdade. Eu amo com base num princípio, que é a palavra, e todos aqueles que se baseiam nesse princípio, que é a palavra, também o fazem. Por causa da verdade que permanece em nós e connosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão connosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Era visível o comportamento que o autor, que João descrevia aqui. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com a palavra, que seguem a lei, os preceitos, o testemunho. Andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. A palavra é a verdade. Pilatos perguntou, o que é a verdade? E Jesus respondeu, quem ouve a minha voz conhece a verdade. É límpida, é clara, é luz para os nossos olhos. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. A verdade está contida na palavra. Os juízos de Deus são verdadeiros. A palavra de Deus é a verdade. Conhecereis a verdade, a palavra, as Escrituras, e a verdade vos libertará. João 8,36 diz o seguinte, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A verdade traz liberdade aos cativos. A verdade, a pura verdade. Em verdade, verdade vos digo. Não é uma verdade qualquer, é uma verdade acentuada. Tem peso divino. Tem peso celestial. Quais os benefícios? O texto diz, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Os benefícios. O que é que isto quer dizer? A palavra de Deus, as Escrituras dizem que são todos igualmente justos. O que é que o autor quer dizer com isto? O que é que no original são todos igualmente justos? Quer dizer que a justiça de Deus não é somente para alguns. Alcança todos. A justiça que alcança tudo. Enquanto nós obedecermos, enquanto nós andarmos, enquanto nós vivermos de acordo com os mandamentos, com os preceitos, com a lei, com o testemunho de Deus, no temor de Deus, honrarmos, reverenciarmos a Deus, a sua justiça alcança-nos. Está farto de ser injustiçado pelo mundo? Seja regido pela verdade, pela palavra de Deus e sinta a justiça de Deus. Alcança tudo. A verdade de Deus produzirá em nós justiça também. Chama-se isso pessoas piedosas. Nós teremos a noção, a consciência daquilo que é justo. Mas justo não de acordo com o nosso pensamento. Porque o que é justo para um ou verdade para um pode não ser justo para outro e verdade para o outro. Verdade ou não? A tua verdade não é soberana, mas a verdade de Deus é.
A verdade de Deus é, e daí nós temos que nos pautar. O salmista está aqui a falar de piedade. Queremos ser homens piedosos, mulheres piedosas? Sejamos. Então temos que andar de acordo com a palavra. Temos que olhar para a palavra, pois assim produziremos justiça em meio a um mundo injusto. Produtores de justiça. Imagina seres uma incubadora de justiça, uma maternidade de justiça. Imagina nós espalharmos pelo mundo, pela cidade, pelas escolas, pelos governos, pelas famílias, a justiça santa de Deus. O saber decidir. Estou a imaginar. A justiça de Deus faz de nós homens e mulheres piedosos. Faz de nós homens e mulheres com temor a Deus. E como é que eu demonstro temor para com Deus? Reverência, adoração. É pela quantidade de lágrimas que você deita ou faz escorrer no seu rosto depois de um culto ou durante um culto. É a forma como você ora. É a forma como você canta. Não é a sua vida diária. É a forma como você fala. É a forma como lá fora, quando sair deste ambiente de adoração e vai para um momento de guerra, você se demonstra piedoso, misericordioso, gracioso, bondoso, longânimo, benigno, santo, puro. É lá fora. É assim que nós mostramos, revelamos o temor que está em nós, em cada aspecto da nossa vida. O que eu falo, o que eu faço, como eu me comporto. Quando eu aplico princípios bíblicos. O que eu faço com o meu dinheiro. O que eu faço para ganhar dinheiro. Que prioridade dou ao reino. Como eu louvo, como eu adoro, como eu obedeço. Isso é que faz de mim um homem de temor a Deus. E através destes 6 títulos, 6 características, 6 benefícios, nós podemos entender a autoridade e a plenitude da palavra de Deus. Que em tempos como estes, modernos, nós precisamos, é urgente, irmãos, nós temos isto enraizado, vincado no nosso coração, pautarmos pela palavra de Deus. É a nossa regra, nós devemos mergulhar na palavra de Deus. Um exemplo. Jonathan Edwards. Você vai me dizer assim, mas ele estava a ter tempo integral na obra. Ok, mas orava só 13 horas. Dedicava 13 horas em oração e à leitura da palavra de Deus. Os puritanos, escuta, escola de puritanos existente nos dias de hoje. Num testemunho dado, dizem que eles dedicam somente 10 minutos por dia para saber. Você vai dizer, mas assim não sabe o que é que acontece na terra. Sim, mas tem a certeza daquilo que acontece no céu. Muito frouxo, você sabe mesmo? Sabem? Escuta, os puritanos dedicam 10 minutos do seu dia somente por aquilo que é secular. 10 minutos. Vou dar 10 minutos só para saber o que é que o primeiro-ministro está a decidir, como é que o Galamba se comporta. O resto dedicado à palavra de Deus. Prepara um culto com uma semana de antecedência. Tem culto todo domingo, então de segunda a sábado é a preparação para o culto para os puritanos. Jonathan Edwards orava, dedicava à leitura, à oração. Hudson Taylor, 10 horas por dia a estudar a palavra, porque sabia a importância de saber a palavra de Deus, a importância que tinha para a sua vida. Pessoas de sucesso. Pessoas de sucesso não aos nossos olhos, mas aos olhos do Pai. Amém. Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É o que o salmista diz. Salmo 119, enquanto a equipa de louvor sobe e os irmãos ficam de pé. Salmo 119, versículo 165 diz o seguinte: muita paz têm os que amam a sua lei ou a sua palavra. Para eles não há tropeço. Para quem? Para aqueles que amam a palavra não há tropeço, diz o salmista. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 1, versículo 1 a 6 diz o seguinte:
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Na lei do Senhor, nos preceitos do Senhor, na doutrina do Senhor, no testemunho do Senhor. Aí está o prazer do salmista, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo, escuta, aquele que medita de dia e de noite está plantado num lugar que no tempo de Deus irá dar fruto. É o que o salmista está no devido. Ele é a pessoa que ama a palavra de Deus. O homem que anda de acordo com a palavra do Senhor. O homem que tem prazer na palavra. É uma árvore que está plantada. A probabilidade de uma árvore plantada à beira-rio de dar fruto é alta ou baixa? Tem água ali com fartura. Você quer aumentar as suas probabilidades de sucesso? Ninguém quer. Eu quero. Amém, Senhor. Eu quero aumentar as minhas probabilidades de sucesso. Então eu vou buscar prazer. Deuteronômio 32:47. Essa palavra não é vã. Antes é a vossa vida. Para terminar, Isaías capítulo 8, versículo 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a alva. Meus amados irmãos, que nós possamos nos prostrar diante de Deus e pedir ao Senhor: Senhor, dá-me prazer da Tua palavra. Eu quero ler as Escrituras. Eu quero, mais do que ler, eu quero meditar na Tua palavra. Dá-me gozo, dá-me prazer, dá-me a consciência de entender, perceber que sem a Tua palavra eu nada sou. Senhor, dá-me a capacidade de agir, comportar, decidir de acordo com a Tua palavra. Eu tenho que ir para o Brasil. Está escrito na palavra. Você vai fazer o quê? O que vai fazer? Matar saudades? É bíblico? Faça. Não é bíblico? Não haja. Vou trabalhar para a Bélgica. Um exemplo. Recebi uma notícia de um irmão que ia trabalhar para a Bélgica, mas agora já não vai sentir no coração. Pastor, olha, senti no meu coração. Deus falou à minha vida que já não vou. Eu, amém, porque ainda bem que ficas cá, que eu gosto de ti aqui. Que não pareça muito egoísta, mas, pastor, Deus falou ao meu coração e é bíblico. Essa decisão que tu tomaste, oraste sobre isso, decidiste sobre isso. Amém. O que vais ficar a fazer aqui é de acordo com a palavra. Você vai viajar, vai fazer. Você vai trabalhar. Qual o horário do trabalho? O que vai fazer? O que vai falar? Como se vai... É bíblico. Está de acordo com os preceitos, mandamentos. A lei do Senhor. Assim o faça e decida. Deixa-me orar pela tua vida em nome de Jesus nesta noite. Pai, em nome de Jesus, Deus, quero orar pelos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor, nós possamos, Deus, todos nós possamos, Senhor, sentar-nos à mesa contigo diariamente para ter um tempo de comunhão. Que nós percamos, investamos, não é percamos, é investamos tempo na tua presença. Que busquemos mais a tua vontade. Que procuremos conhecer mais quem tu és. Para que possamos agir da mesma forma como Jesus agiu. Que nós possamos amar mais, como a Tua Palavra nos ensina. Perdoar mais, como a Tua Palavra nos ensina. Escolher as palavras que dizemos, a forma como nos comportamos, de acordo com a Tua Palavra. Que possamos olhar para a Tua Palavra como o nosso manual de vida. Que sejamos inspirados pela Palavra de Deus. Que sejamos motivados pela Palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Dá-nos fome e sede da Tua Palavra. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Em nome de Jesus. Amém.